E quanto que costuma ter de desconto? Tem uma média, assim? Porque assim, então, o imóvel de leilão, eles, teoricamente, né, sempre vai ser mais barato, ou vai, de fato, sempre ser mais barato, porque o cara tá querendo a grana logo para pagar o que tá devendo. Então, tipo, se o imóvel é 300, avaliado em 300, se ele for para leilão, ele vai ser quanto por cento mais barato normalmente? A gente tem uma média de desconto de 40% a 50% de desconto. Caramba, sério, meu? Sério. Nossa, bastante, hein? Então você consegue comprar um imóvel de 300 mil ali por 150 mil, por exemplo, com 50% de desconto. Nossa, meu. Tá, e aí tem de todo tipo de imóvel. Tem imóvel de todas as classes, né? Então, classe baixa, classe média, classe alta. Todos os tipos, né, de imóveis antigos até imóveis zerados. Tem gente que compra imóvel na planta e aí a pessoa vai pagando as parcelas para a construtora enquanto está na planta. Na hora que a construtora entrega a chave, ela tem que ou quitar ou pegar um financiamento para o financiamento quitar isso com a construtora. Tá. E aí tem gente que já vai se enforcando ali nessas parcelas enquanto ele está na planta. Aí chega na hora final, até vai lá, consegue financiar, mas depois não consegue mais levar. Então existem imóveis que são levados a leilão, desses casos, que eles nunca foram habitados. Ele está exatamente como a construtora entregou. Geralmente com um contrapiso ali na sala, no quarto, né? Ou aquele piso ali que a construtora entregou, mas nunca habitado. E a gente tem imóveis mais antigos, porque o que está vinculado ao leilão é a cobrança de uma dívida. Não é estado de conservação do imóvel, não é o ano do imóvel, não é nada disso. É a pessoa tá devendo. E aí dentro desse cenário entra o imóvel que ela tem ali para quitar aquela dívida. O que tem mais? Imóvel de pobre, classe média ou imóvel de rico sendo leiloado? Pela quantidade de imóveis que a gente tem no Brasil, né, isso reflete ali no leilão. E pela quantidade de pobres que tem no Brasil também, né? Tem mais imóvel mais popular simples. E classe média. Tá. Mas tem muitos imóveis bem caros. Tem imóvel de jogador de futebol de 50 milhões de reais sendo que leiloado? é levado a leilão. Caramba, meu, tá. E aí, pensando nisso, então você falou que a maioria é gente que é para investir, mas deve ter alguns também que compram para morar. Deveria ter mais. Tá, porque é mais barato, né? E o sonho do brasileiro é a casa própria. É, sim. Então você pode comprar a sua casa própria com desconto em relação ao mercado, olhe pro leilão. Sim. Mas aí como é que funciona, Priscila? Tipo assim, é fácil para uma pessoa que não tem bala na agulha ali, 300 mil à vista? Como que é os tipos de forma de pagamento de um leilão? No leilão extrajudicial, que geralmente é o leilão de banco, a gente tem o pagamento à vista, que sempre existe, e também o pagamento financiado. Tem desconto no à vista ou não tem nada a ver? Não tem relação. Não? Tá. E o pagamento financiado, ele vai seguir os mesmos parâmetros do mercado tradicional. É então, mesmo? 360, 420 meses. Ah, é? E nos leilões da Caixa, por exemplo, a gente tem uma vantagem com uma entrada de somente 5%. Nossa, bom, hein? Que no mercado tradicional, geralmente, você paga 20% de entrada e financia os outros 80%. Nesses leilões da Caixa, você compra um imóvel com somente 5% de entrada. Caramba. Se a gente estiver falando de um investidor que arremate um imóvel lá por 100 mil, por exemplo, depois ele vai vender esse imóvel por uns 180, 190 mil, se ele faz financiamento com a Caixa com 5% de entrada, ele precisaria ter da arrematação até vender o imóvel ali uns 35, 40 mil reais para levar todos os custos. Porque a gente está falando de 5% de entrada, que daria aqui 5 mil reais, só que ele tem que pensar nas parcelas que ele vai ter até vender o imóvel. Tá. Ele tem que pensar que talvez ele precise realizar alguma reforma ali. Então tudo isso precisa entrar na conta. Mas aí você pensa que a pessoa pode vender um imóvel por 180 mil, tirando 35 mil do bolso, e aí ela comprou o imóvel por 100, então ela vai conseguir lucrar bastante com essa operação, mesmo tirando um pouco de dinheiro do bolso. Caramba, da hora, hein, meu? Tá. Eu fiz agora uma última arrematação financiada na Caixa, comprei imóvel por 555 mil reais com 5% de entrada. Tirei do bolso para a entrada ali 27.750 reais por isso. Então aí agora eu vou colocar ele à venda. Na hora de vender, eu vou quitar esse financiamento com dinheiro de quem está comprando. Quer dizer, eu não preciso ter o dinheiro para quitar. Né? Então, quem vai comprar vai quitar esse meu financiamento e eu vou lá, recupero o capital que eu investi e realizo o lucro. Qual o lucro mais top que você já teve ou que você já viu alguém ter, assim, com leilão? Nas operações financiadas, né, pensando ali no ROI, que é o retorno sobre investimento, a gente considera quanto a gente tirou do bolso com aquilo que vai voltar para o nosso bolso. Como a gente tira pouco, porque foi financiado, então são entradas e poucas parcelas ali até a venda, isso aumenta o seu ROI, o seu retorno sobre o investimento. Então, você pode ter uma operação ali de 100% de retorno. Você botou 50 mil, por exemplo, voltou 100. Caramba, meu, da hora, hein?
E nos à vista, geralmente a gente tem ali, se comprar com 50% de desconto na operação à vista, você vai ter um ROI ali de uns 45%, 50%. Tá, legal. Se a gente está também. falando de operações médias em 12 meses, você não encontra outro investimento seguro. Tá 15% ao ano, né? Os renda fixas. 15% considerando depois imposto que vários investimentos de renda fixa né? tem. No leilão, sempre que eu falo aqui de porcentagem de ROI, de retorno sobre investimento, eu tô falando líquido. Inclusive, batendo o imposto de renda lá do final da operação. Mas então tem gente que compra uma casa de leilão assim, tipo por 1 milhão, depois vende por 2 e faz 1 milhão de lucro. Num único negócio. Eu gosto de falar sempre do líquido. Tá. E isso que você falou seria o bruto. Tudo que eu falo é sempre do líquido. Tá. Então, se a pessoa comprou um imóvel de 1 milhão, ela vai ter lá que pagar a comissão do leiloeiro, que é 5%, vai ter que pagar o ITBI, que é imposto de transmissão, né, que aqui em São Paulo, por exemplo, é 3%. Tá. Vai ter algum reparo que ela vai ter que fazer, alguma reforminha. Pagar condomínio e IPTU, por exemplo, até vender aquele imóvel. Depois, na venda, tem a comissão do corretor e tem o imposto de renda sobre o ganho de capital. Tá. A gente até tem casos de isenção desse imposto de renda, né, mas são pontuais, a regra mesmo é pagar o imposto. Tá. Então, a gente sempre considera tudo isso na conta. Então, se você comprou um imóvel de 1 milhão, né, e você teve nesses gastos todos ali 250 mil, na hora que você vender 750. Esse imóvel, você vai ter ali a diferença. Da hora. E você acha que vale mais a pena você comprar um imóvel? Porque, teoricamente, quanto mais zoado tiver o imóvel, maior o desconto vai ser. No leilão não tem vínculo com isso. Não? Não tem nada a ver o leilão com o estado de conservação do imóvel. Mas por que alguns imóveis têm desconto de 50% e outros de 30%, então? Vou explicar a sistemática aqui do desconto em relação às modalidades, né? Tá. Pegando o leilão judicial. O leilão judicial é um juiz que vai determinar. Ele pode falar qual é a porcentagem de desconto que ele quer que seja aplicado ali. Então, ele pode falar que eu quero que nesse leilão tenha 30% de desconto, 40% de desconto, por exemplo. Se ele não fala nada, vale o desconto da lei, que é 50%. Caramba. Então, se o juiz ou ele não fala uma porcentagem diferente ou não falou nada, 50% de desconto. Tá. E no leilão extrajudicial, que geralmente é o de banco, o desconto está vinculado a quanto da dívida a pessoa já pagou. Porque o lance mínimo do segundo leilão, que é a segunda oportunidade de venda, como é que funciona a sistemática de um leilão? Primeiro tem o que a gente chama de primeira praça, que é a primeira oportunidade de venda. Disso, tá. É a primeira oportunidade de venda. E ela tem um valor muito próximo ao valor de avaliação. Tá. Então, geralmente, ninguém compra. Porque quem olha para leilão precisa do desconto ali para ser interessante. E aí, se ninguém arremata nessa primeira oportunidade, que é a regra, ele passa para a segunda oportunidade, que é a segunda praça. Que é aí onde tem o desconto aplicado pelo juiz, se for um leilão judicial, ou 50% de desconto. E no leilão extrajudicial, esse lance mínimo dessa segunda oportunidade, dessa segunda praça, é o montante da dívida em aberto. Tá. Então, se a gente está falando de um financiamento imobiliário, se a pessoa deixou de pagar um financiamento de 420 meses com somente 10 parcelas, tinha 410 em aberto, esse leilão vai estar... praticamente não tem desconto. Porque o valor total da dívida dela em relação ao que o imóvel vale é alto. Então, quanto mais a pessoa paga daquela dívida, maior o desconto que a gente vai ter nesse leilão de banco, porque menor vai ser o lance mínimo ali dele. Entendi. Caramba, e aí você acha que vale mais a pena, pensando em lucratividade? Aqui vai depender, né, do desconto, mas você acha que é mais, até pensando em dor de cabeça também, pegar um imóvel da hora já, prontinho, e vender? Ou pegar um imóvel mais zoadinho, por um preço menor, fazer uma... Que aí que o fogo, pedreiro, né? Pedreiro é difícil de achar, né? Eu falo, se você é um pedreiro bom, você tá milionário, filho, porque só tem ruim, né? Se você pega e você... Até o pessoal acho que chama de retrofit, às vezes, né? Fazer muito no Alphaville aqui, né? Tem um amigo meu, Robson, que ele faz isso. Ele compra um imóvel que tá meio zoadinho, aí ele reforma e vende por um valor bem mais alto e tem um lucro legal. Faz sentido ou você acha que é muita dor de cabeça o negócio de reformar? Eu gosto das duas estratégias. Eu gosto tanto de pegar um imóvel que, se ele estiver num estado de conservação legal, eu dou um tapa nele, pinto, por exemplo, e coloco um laminado, um vinílico, que é coisa que em uma semana você resolve e não te dá dor de cabeça ali. E tem a segunda estratégia, que quando você pega um imóvel que ele está num estado de conservação pior, e a região, ela comporta uma valorização, eu gosto dessa estratégia do retrofit. Então, eu comentei aqui desse imóvel que eu peguei de 555 mil com 5% de entrada. Nesse imóvel, eu vou fazer a estratégia do retrofit. Por quê? Porque se eu fosse vender ele é um imóvel mais antigo. Só que ele está localizado numa região muito boa, lá em Curitiba. Então, para quem é de Curitiba vai entender, é o bairro Bigorrilho, que é um bairro bem valorizado lá. Nesse bairro, a gente tem lançamentos.
no mercado imobiliário. E esses lançamentos, eles são muito caros. Então, as construtoras estão vendendo esses empreendimentos novos por um preço do metro quadrado lá muito caro. Tá. O que isso faz com toda aquela região? Puxa o preço de tudo para cima. Porque subiu ali a média da região exatamente porque os lançamentos são muito caros. Então, esse imóvel que eu arrematei, ele é um imóvel mais antigo. Ele foi construído na década de 80. Só que aí eu tenho duas possibilidades. Ou eu comparo esse imóvel com outros antigos da região sem reforma, ou eu comparo esse imóvel com imóveis antigos da região mais retrofitados, que são com reformas completas. Essa conta, por exemplo, desse leilão, ela ficou muito interessante fazendo a estratégia do retrofit. Porque eu consigo, com uma reforma ali completa, que não significa gastar absurdos, significa fazer uma reforma completa, agregando valor ali de acordo com o que o mercado pede, eu consigo aumentar a minha rentabilidade ali nesse imóvel. E ali, para esse imóvel, faz muito sentido, porque a região comporta essa valorização.